Olá, boa noite, meus amigos. Vamos chegando, o pessoal está entrando aqui na aula. Sabrina também já tá vindo, está só resolvendo algumas questõezinhas aqui de ajustes de última hora. Aí, a Sabrina aí. Sabrina, eu sempre digo pra vocês que ela é o sol que ilumina a minha vida, né? É a minha luz. E agora, literalmente, a Sabrina estava dando uma ajeitada na iluminação para que vocês possam enxergar bem aqui o nosso flip chart, certo? O pessoal está entrando, vamos lá, questões técnicas resolvidas. Legal, a gente está muito feliz com a presença de vocês. Boa noite a todos. Tá. Estou resolvendo aqui que tem umas pessoas que ainda não estão conseguindo ver a gente. Não estão conseguindo ver? Estou aqui resolvendo. Estamos resolvendo, então, aqui vocês que não estão conseguindo nos ver, só um minutinho, tá? Só um... Tem um pessoal que está dizendo que tá ok. Ok, quem tá vendo? Só vendo de repente assim. Guardar só mais um pouquinho, tá? Enquanto as pessoas vão se conectando. Quem tem alguém aí que a gente pode dar um oi já? Quem são? Está conseguindo identificar os nomes? O Adolfo tá ok. Oi, Adolfo. Boa noite. Obrigadão pela sua presença. Vai falar pra galera mandar um oi aqui com o nome, que a galera tá esquecendo de pôr o nome. Pessoal, por favor, hein? Quando entrar aí no chat, dá um oi, um hello aí para nós e bota o nome para ficar mais fácil de nós conseguirmos interagir com vocês, tá? Até porque nós costumamos responder as perguntas e fica bem mais tranquilo de direcionar. Vamos supor que a gente não consiga responder todas as perguntas e a gente depois direciona e para poder identificar, é legal que a gente tenha o nome de vocês todos. Tá bom? Que tá ok. Adolfo diz que tá ok. Beleza diz que ainda não conseguiu acessar, mas que vai entrar e sair de novo. A gente fica esperando. Legal, a Renata, do Rio Grande do Sul, diz que tá tudo perfeito. Oi, Renata, legal. Obrigado também pela sua presença. E vamos embora, vamos começar esse negócio. Deixa eu ver o que mais. Beleza, que tá ok. Pessoal, eu vou dando uma breve introdução aqui para que, enquanto as pessoas vão se conectando, eu e a Sá vamos fazer um bate-papo mesmo com vocês. É claro que a nossa ideia é que essa interação não dá para ser imediata, como se fosse assim presencial, mas nós vamos respondendo, vamos olhando as perguntas e vamos mostrando aí algumas coisas no Flipchat para facilitar a visualização de vocês do que a gente quer, do que a gente vai querer mostrar. Então, eu até vou mostrar aqui a nossa aula, que a gente vai falar, então, vai dar uma introdução, ok? Depois vamos falar uma breve introdução, contar uma história de como que nós
chegamos aqui ao Enchendo a Banca, que é esse nosso produto e essa aula que a gente traz, o porquê, como o porquê. Vamos falar um pouquinho sobre esses 4 passos dos Golden Relationships, como é que são 4 passos básicos para você começar a desenvolver relacionamentos de ouro que comecem a trazer frutos para o seu escritório. Então, esses relacionamentos com os seus clientes que você já tem, claro, os clientes que você vai geralmente que você consegue aplicar isso, você vai aplicando nos clientes que vão entrando também no escritório de vocês. Né? E depois, a Sá, que é a nossa especialista em gestão do escritório. Né? Oi, gente, boa noite. Agora sim estou liberada. A Sá, especialista em gestão, ela vai dar uma introduzida na questão dos tipos de clientes que a gente encontra nos escritórios e a gente vai acabar mostrando por que é muito importante identificar quem são esses clientes, tá? Porque a gente desenvolve esses relacionamentos com base no perfil de cada cliente. E depois a gente encerra aqui, vamos terminar com o nosso encerramento, claro, e vamos abrir para perguntas, tudo bem? Pessoal, boa noite. Para a gente ficar mais organizado, vocês podem ir mandando as perguntas pelo chat mesmo, individual. Eu e o Edu, a gente, enquanto faz essa aula, a gente vai ficar de olho lá, então não se preocupem que de vez em quando a gente já vai dar um ok ali para vocês, mas todas as perguntas a gente vai responder ao final dessa aula. Então vão mandando, qualquer coisa a gente vai recapitulando no final da aula. Eu quero dar uma boa noite também para a galera do Insta. Valeu, gente. E aí, pessoal, valeu aí pela audiência. Vamos embora? A gente está prevendo essa aula, começamos agora às 20h30 e estamos prevendo essa aula entre 22 e 22h30, ok? Então fiquem tranquilos, que a gente tem muito conteúdo, é muito legal essa aula que a gente preparou hoje para vocês. A gente espera que com essa aula vocês já comecem a aplicar amanhã no escritório e já tenham resultados assertivos amanhã mesmo, ou quem sabe hoje, tá bom? Hoje isso é legal, né? De repente, às vezes eu tenho um cliente que me demanda muito mais tarde e eu consigo me relacionar com ele no horário que é melhor para ele, né? É sempre o que é melhor para o cliente, em certo sentido. Claro que a gente tem uma linha a ser pautada sobre isso, mas tem clientes que gostam. Eu não tenho problema do meu advogado, do meu contador me ligar depois das 10. Aliás, para mim é melhor, fica a dica. A gente vai trocando de lugar, tá? Conectado no link, vai ficar nos vendo, mas no Insta, pela posição aqui da câmera, e tem que ser em pezinha, a gente vai ter que ficar trocando um pouquinho de lugar, né? Exatamente. Eu tô aqui olhando o chat para saber se vocês estão bem, viu? Tá bom? Eu sou assim, eu fico olhando para saber se tá tudo bem com você. Então bora lá, boa noite, bem-vindos ao Enchendo a Banca. Bem-vindos. Então, pessoal, eu sou o Eduardo Brena e nessa breve apresentação, e não vai durar muito tempo, vocês vão perceber, nós vamos trazer para vocês o passo a passo, pelo menos parte dele, de como é possível você conquistar 3 vezes mais clientes e o que é melhor, sem o aviltamento dos honorários, então, sem ter que ficar dando desconto, cobrando o que você acha que é o melhor e o importante para o seu escritório, quanto que vale, de fato, o seu trabalho. E aí você pode estar se perguntando, mas isso é muito bom para ser verdade, isso não existe. Então, como é possível eu conseguir 3 vezes mais clientes? E a gente vai ter que trazer aqui o que aconteceu. Eu saí do escritório que eu trabalhava e montei o meu escritório e comecei então a prospecção dos meus clientes e eu contei algumas coisas, a gente foi colocando em prática, fui me especializando e depois que a Sabrina veio trabalhar comigo, Sou eu. a Sá, ela conseguiu identificar que, poxa, a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho que fosse possível de fato conseguir esses clientes com base nos relacionamentos. E é isso, um pouco disso que a gente quer trazer aí para vocês, ok? Então, vou começar contando um pouco da nossa história. Então, vou começar pela minha história, porque eu que acabei idealizando toda essa questão. Eu sou advogado há mais de 25 anos e eu trabalhei muitos anos no escritório de advocacia e, como você, às vezes, você pode ter trabalhado com alguém ou pode ter começado o seu escritório, mas a nossa história, a partir do momento que eu montei o meu escritório, passa a ser igual, super idêntica.
E comecei a ir trabalhar para trazer, eu tinha os clientes meus, eu trouxe para o meu escritório e comecei a trabalhar esses clientes. E o que aconteceu é que, eu percebi que com a crise, os advogados também sofreram muito com a crise. E eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu acabei de montar o escritório, fiquei super aflito, não sabia muito o que fazer e passei, então, a procurar alternativas. Eu fui me aprofundar no marketing jurídico, que é uma coisa que eu já tinha iniciado lá no escritório que eu trabalhava, e no final das contas eu acabei não conseguindo implementar muitas ferramentas que eu achava importantes lá no escritório, e esse foi um dos motivos que eu acabei saindo de lá e comecei a estudar o marketing jurídico, estudar como aprofundar relacionamentos, e estudar uma questão envolvendo inovação para o escritório. Só que era muita informação, eu fiquei um pouco perdido com aquilo, e gente, eu não, realmente, eu acho que eu fui pegado por aquele bichinho do excesso de informação, e às vezes quando tem muita informação a gente trava. A grande questão, a grande sorte, vamos dizer assim, foi que eu acabei indo, passando por um viés de estudar a parte de autoconhecimento voltado para essa parte de relacionamentos. E fui fazer o curso de coach, fui fazer os cursos de alto impacto. Nessa minha jornada de autoconhecimento, eu conheci a Sá. Hoje eu brinco que a Sá é o sol que ilumina a minha vida, é a que dá a minha diretriz, porque ela que acabou, a gente uniu as nossas vidas pessoal e profissionalmente, e a Sá, que é especialista em gestão na qualidade de engenheira, ela começou a colocar as coisas nos eixos para mim, colocar cada caixinha, porque eu percebo que o advogado, não, a gente faz as coisas muito intuitivamente, a coisa do cliente, consegue o cliente, cobrança, quanto vale o nosso trabalho, a gente tem uma noção, mas é uma coisa intuitiva, e a Sá, com as ferramentas de gestão, ela conseguiu trazer para mim a clareza, e por isso que ela é a luz que ilumina a minha vida. Na verdade, a gestão, ela não é um bichinho de 7 cabeças. A gente brincou na outra aula, eu perguntei, olha, quem acha que gestão, indicador, performance no escritório de advocacia faz sentido ou é um bichinho de 7 cabeças? Aí algumas pessoas que estavam participando aqui com a gente falaram, olha, para mim é totalmente, mas eu tenho um objetivo, eu levanto de manhã para ter uma meta. E o que eu percebi, mapeando esse histórico do escritório do Edu e de alguns outros clientes nossos, é que vocês fazem gestão muito melhor do que muitas empresas. A única coisa é que vocês não dão esses nomes, os nomes são outros. Vocês encaixam essas coisinhas dentro do dia a dia de vocês. E a verdade é quando a gente toma consciência de que você tem uma gestão assertiva e que os passos eles devem ser cumpridos em sequência clara, é que vocês conseguem mais resultados, porque vocês conseguem se entender para onde está indo o seu escritório, se para cima ou se para baixo. Então, esses indicadores, quando mapeados, que é uma coisa coisas que vocês já fazem no dia a dia, elas possibilitam o avanço e também os seus clientes indicarem mais clientes. Então, a gestão, ela é uma amiga do escritório de advocacia. Seja você um dono de escritório com 10, 15, 20, 30, 5 funcionários, ou seja, você ou eu, o advogado, né? Que o seu escritório hoje ainda depende de você. Então, quando a gente juntou essas duas técnicas, o Edu, com mais de 25 anos de carreira, uma carreira brilhante, e o meu desejo e a minha expertise de organizar as coisas, porque eu sou a senhora organizadora, as coisas começaram a funcionar muito mais assertivamente. E a gente percebendo isso no escritório dele, ficou pensando, poxa, ele tem muitos amigos, toda vez que a gente vai ao fórum ou volta, ou vai tomar um café ou almoça, uma infinidade de colegas da profissão, e eles tinham queixas, vamos dizer assim, do mercado que o Edu não tinha. E aí a gente começou a entender que esse processo organizado que a gente estava fazendo no escritório dele poderia servir para todas as pessoas, para todos os advogados. Na verdade, assim, eu
não era a minha ideia, eu sou advogado, não tinha a menor ideia de transmitir isso, de transmitir esse conhecimento. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou, eu conversava com os advogados na rua, alguns me perguntavam, pô, Edu, Brena, alguns me chamam pelo sobrenome, Brena, o que você está fazendo? Como é que está? Você montou o escritório recentemente, estou vendo que você está aí, está prosperando. E eu não tinha a menor intenção de transmitir isso. E a Sá falou, poxa, Edu, a gente tem uma missão, e nós dois temos uma missão em conjunto de vida, que é ajudar o maior número de pessoas possível e de fazer com que as pessoas progridam nas suas vidas e nas suas carreiras. E ela falou, puxa, por que a gente não passa a ensinar para os advogados essa metodologia que nós criamos? E a Sá acabou me convencendo de que essa talvez seria a melhor forma de a gente poder colocar em prática essa nossa missão de contribuir com as pessoas. E eu tive aí uma sacada, tive um insight de falar, pô, se a gente tem essa ideia de atingir o maior número de pessoas possível, por que não começar com os colegas advogados, né? Porque se os advogados prosperam, nós somos mais de 1 milhão de advogados, mas se todos estiverem prosperando, a gente vai acabar com aquelas diversas problemas envolvendo advogados. A gente tem, infelizmente, muitos advogados envolvidos em questões que nós não gostaríamos, queimando a profissão. Eu pensei que, pô, se eu pudesse ajudar todos os advogados, ia acabar isso. O país ia melhorar, a gente ia interferir diretamente na atuação do Poder Judiciário, que é um dos pilares da democracia, e seria o início de uma grande história de mudança do país. Então, algumas pessoas podem achar que você está sendo muito pretensioso, mas olha, nós realmente temos essa ideia de mudar o país e mudar através da advocacia. Então, a gente quer transmitir tudo que deu certo para a gente no nosso escritório, o nosso passo a passo, as ferramentas que nós aprendemos e que funcionaram, algumas que nós descartamos porque para nós não foram tão assertivas, né? Não são todas as ferramentas do marketing, ou da gestão, ou dos projetos, que a gente vai atender a necessidade do nosso cliente, na verdade, né? Eu tenho um escritório com uma configuração, ele fica em um lugar, ele nem sempre vai ser da mesma forma para o meu colega do lado, ou para o outro, Isso é comum na nossa vida toda, né? Ninguém pinta a casa da mesma cor, mesmo que more muito próximo. Cada um traz a sua cultura, cada um traz a sua expertise, a sua história, e o cliente vem com isso também. Então não adianta a gente colocar tudo numa caixinha de Pandora e dizer assim, olha, vai sorteando aí as coisas, e aí se der, deu. Não foi assim, não é assim que a gente faz, né? Tem todo um diagnóstico do seu cliente, do seu escritório, e isso faz muito sentido. Quando a gente começa a se entender, a entender qual é o tipo de advocacia que eu quero seguir, o que eu quero para os meus próximos 5 anos, onde meu escritório precisa estar para eu atingir essa meta, a gente começa a colocar as ferramentas, a gestão do marketing, o financeiro, o relacionamento com os clientes na fila certa, no lugar adequado, para que tudo isso me possibilite chegar lá. É 100% de certeza que isso vai acontecer? Eu posso dizer o que aconteceu com a gente e o que aconteceu com alguns clientes nossos. Agora, vai depender de você. O quanto você está disposto a concretizar os seus objetivos. E isso é individual. Porque se você, como dono ou dona do escritório, como advogado majoritário, né, advogada majoritária ali, não estiver disposta ou disposto a fazer exceções, a criar processos, a olhar para o teu cliente, a olhar para a tua advocacia, não vai adiantar. Não é o teu advogado júnior, não é o teu sócio júnior, ou pleno, ou sênior, que seja, que vai conseguir isso para você. Então, o teu escritório precisa ser a sua linha de comando. Ele precisa ser o seu centro para que você dispare com ele ou não. Isso vai depender de você. É isso aí. E com esse método, por incrível que possa parecer, gente, nós conseguimos, inclusive,
ter mais tempo livre, né? Para desenvolver. Inclusive, a gente teve que, para poder estarmos aqui, nós tivemos que nos dedicar muito para criar, para colocar no papel esse passo a passo, porque a gente não tinha escrito, e tivemos essa condição. Nós não precisamos abandonar o escritório, muito pelo contrário, o escritório continuou dando o seu ritmo normal, nós tivemos tempo de estar aqui, para poder cumprir essa nossa missão como fomentadores do empreendedorismo jurídico, tá? E ter mais tempo para a família, né? Esse final de semana a nossa sobrinha casou, foi maravilhoso poder estar com a família todo um final de semana inteiro, sem olhar o celular, sem ficar preocupado com o e-mail, sem ficar preocupado quais eram as demandas da segunda-feira. Porque o escritório, ele precisa trabalhar para você, não você para o escritório. Você, como dono desse escritório, como gestor principal, precisa estar livre para ficar com o seu cliente. Agora, o restante, o escritório tem que ter inteligência e administração de fazer isso sozinho. Eu não estou dizendo que a gente vai utilizar de recursos que não são éticos. Eu estou dizendo que existem recursos disponíveis que você mesmo pode implantar, não precisa de nós, não precisa de ninguém para fazer isso. É justamente por isso que a gente está aqui, dedicando essas horas, esse tempo preenchendo a banca. Porque é você que vai realizar isso, não somos nós. Nós vamos te acompanhar, porque a gente já fez e sabe como te ajudar nesse processo, né? Mas o próprio método vai fazer você realizar tudo isso. Então, essa é um pouco da nossa história, essa história de empreendedorismo, essa história de encontro também, encontro de almas. E olha, gente, a gente não quer se delongar muito mais. Aliás, a Sá comentou uma coisa muito importante, que é a questão da OAB, né? Da ética. Alguns colegas, eu comentei de vendas, a gente tem um vídeo que nós postamos falando sobre vendas, e tem alguns colegas que arrepiaram os cabelos e falaram, nossa, mas o TED, que é o nosso tribunal de ética dos advogados, não permite. E veja, o que nós queremos trazer para você é tudo dentro da legalidade, e tudo dentro da licitude e principalmente tudo dentro da ética. Em hipótese alguma, nós traríamos algum tipo de sugestão para o advogado, para o colega advogado infringir o código de ética. E por isso, e aí eu vou começar aqui a dizer para vocês por que é importante você desenvolver mais estreitamente os relacionamentos com os seus clientes. O que a gente percebe, isso que acabou sendo senso comum, e durante esses meus 25 anos de advocacia, é que a gente tem o hábito de querer apenas conquistar novos clientes e não percebe que é muito mais barato e muito mais fácil. Eu digo mais fácil e mais barato por quê? Porque quando você conquista um cliente, você tem que conquistar primeiro a confiança dele. Ora, se você já tem determinado cliente, você já tem a confiança dele. Então, para você conseguir fechar um segundo contrato, ou um terceiro contrato com esse cliente, ou o que é mais legal, fazer com que esse cliente passe a ser o teu principal vendedor. Então, não é você que vai correr atrás de ninguém, é este cliente que vai fazer as indicações para você. É muito mais fácil e mais barato do que você conquistar a confiança de novas pessoas. Então, se você tem um portfólio, não sei, de 100, 200, 500, 1000 clientes, você tem ouro nas mãos. E às vezes é um ouro que está enterrado. E é por isso que a gente quer que você transforme esses relacionamentos em ouro. Tá? De que maneira devemos fazer isso? Primeiro passo, gente. Claro, todo mundo tem um cadastro de clientes, eu imagino que é o mínimo que você tem que ter, né? Com aí o nome, e-mail, a data do aniversário. Bom, a data do aniversário eu não sei se vocês têm, mas o nome, e-mail e endereço é comum. O que eu proponho para vocês é vocês criarem um super cadastro. E por quê? Esse cadastro ele tem que conter informações pessoais do cliente. Então, a Sabina gosta de
fazer uma analogia, ela sempre brinca Tá usando comigo. as minhas palavras. Eu copio tudo. A Sabina brinca assim, existe aquele ditado que diz amigos, amigos, negócios à parte, a gente rechaça isso, porque para nós, amigos, amigos, negócios faz parte. Então a gente quer que você transforme os seus clientes, não precisa ser o seu melhor amigo, mas em pessoas próximas a você. E para isso, você tem que saber dados, informações íntimas do cliente. Íntimas em que sentido? Saber se ele é casado, a data de casamento dele, por exemplo, saber o nome da esposa, se ele for casado, claro, a data de aniversário da esposa, se ele tem filhos, o nome dos filhos, a data de aniversário dos filhos. Eu quero te fazer um exercício com vocês aí. Vocês imaginem se o seu médico manda para você um comunicado, um bilhete que seja, um e-mail, agradecendo o seu relacionamento com ele, agradecendo a data que vocês se conheceram. Não ia ser super legal? Você não ia ficar contente de receber? Você não ia se sentir querido? Perceber que esse médico se importa com você? Então, com o seu cliente é a mesma coisa. Então, essa é uma data que eu acho muito legal de você ter no teu super cadastro, além dessas que eu falei, que, por exemplo, é a data que você iniciou esse relacionamento com o cliente. E, às vezes, não é a data que ele foi a primeira vez no seu escritório, mas vocês tiveram um encontro casual, vocês foram apresentados por alguém, e essa data é muito significativa. Aliás... Ou ainda, a data de aniversário dos filhos, né? Assim, eu imagino que todos que têm filhos, ou sobrinhos, ou enfim, ficariam muito contentes. Não com aqueles e-mails de ai, olha, fulano de tal, parabéns pelo seu 1 ano. Não é isso. Mas você imagina você receber um pequeno mimo para o seu filho do seu advogado, por exemplo. Porque a gente está falando que vocês atendem outras pessoas, mas outras pessoas também atendem vocês, seja do seu cliente. Você imagina alguém que lembra de você? Já aconteceu? Conta aqui pra gente no chat. Já aconteceu de alguma vez você utilizar do serviço de alguém e esse alguém te ligar no seu aniversário? Ou ainda mandar um presente para os seus filhos? Não tô falando daqueles cartões batidos que vão inteligentemente por e-mail, né? Eu tô dizendo da preocupação pessoal que aquela pessoa que você gasta dinheiro com ela, que você põe dinheiro nela, que você põe tempo nela, também dedica esse tempo, esse dinheiro a você. É isso aí. Então, pensem em coisas especiais, damos algumas sugestões do que deve conter nesse seu cadastro. Eu tenho uma outra recomendação a fazer. Quando você encontra alguém num evento e recebe um cartão de visitas, peça licença a ela e faça anotações daquele encontro. Então você imagine se a pessoa vira o seu cliente e você manda para ele um e-mail ou uma carta dizendo sobre aquele encontro, relembrando aquele primeiro encontro de vocês. Poxa, isso é extremamente significativo. Eu e a Sá, particularmente, a gente gosta muito de usar telefone. Questões pessoais, ligar para a pessoa, porque às vezes não é muito fácil você estar pessoalmente com a pessoa, mas dá aquela ligada é super importante, porque outro dia eu estava dando uma reestudada para falar com vocês, e eu conheço também casos de colegas que nem atendem aos clientes. Os clientes, eles passam por um crivo, por um filtro de uma secretária, e os colegas jamais falam com esses clientes. Eu penso que isso é uma indelicadeza, inclusive, e esse cliente, por mais que você tenha sido exitoso no processo dele, ele é uma pessoa que não vai te indicar para ninguém. Certo? Então, é isso que nós queremos combater, é essa diferença que nós queremos dar, que você aprenda a dar no tratamento para os seus clientes. Quer dizer, mostrar que você realmente se importa com eles, não está apenas querendo ganhar o processo deles, sabe? Ou minimizar o risco de um processo. Trazer isso para uma questão quase que pessoal, como eu falei há pouco. Certo? Uma outra coisa, aí é o segundo passo que a gente traz para vocês.
É o cadastro dos fujões. Vocês aí têm um cadastro de prospectos que vocês não conseguiram fechar um contrato? De uma pessoa que ligou só para obter alguma informação, ou de alguém que marcou, ligou para marcar uma consulta, mas não apareceu para essa consulta? Por que isso é importante? Por dois aspectos fundamentais. O primeiro, para você saber e identificar qual ou quais foram as razões pelas quais aquela pessoa não quis o contato com você e não quis, ou foi procurar outro advogado. Certo? Porque é extremamente importante você ter essa informação para ajustar a conduta no teu escritório. É claro que para isso aqui, se é uma secretária que atende o telefone, que vai fazer esse cadastro, você precisa dar a ela um treinamento adequado, para que ela consiga identificar e saiba fazer as perguntas certas para esses clientes. E faça uma prévia investigação do problema, certo? E aí, é possível, com base nessas informações, você tentar pegar esses fujões, se eles ainda não tiverem fechado o contrato com outro colega. Sabendo o porquê eles acabaram não se interessando em ir ao seu escritório, ou não se interessando em ir àquela consulta. Às vezes é o preço, e tem gente que fecha pelo preço, e é justamente por isso que nós queremos que você aprenda a intensificar esse relacionamento, porque quando a pessoa vira o seu fã, não importa o valor que você cobre, ele está disposto a pagar por esse relacionamento que você tem com ele, por saber que você se importa com ele, certo? Então, essa é uma nuance que quase todo mundo esquece. Por que será que aquela pessoa que me procurou resolveu não fechar o contrato comigo? Com base nesses dados, é possível você ajustar muitas coisas, inclusive o seu discurso, quando você atende ao cliente, o discurso da sua secretária quando atende ao telefone, certo? Terceiro passo, você tem que eleger a forma pela qual você vai se comunicar com o seu cliente. Vai ser através do e-mail? Vai ser através do WhatsApp? Vai ser através do Facebook? Vai ser correspondência? Você tem que identificar isso. Agora, o que nós recomendamos aqui no Enchendo a Banca? Que você combine com o seu cliente qual é a melhor forma de entrar em contato com ele. E, por exemplo, o WhatsApp pode ser super fácil, mas às vezes é invasivo para ele. Ele não gosta de ficar respondendo o WhatsApp e tem o WhatsApp apenas por questões de necessidade. É o e-mail? Ele lê, será o e-mail? Ele recebe esses e-mails no celular ou não? Ele abre o e-mail a cada uma semana. Se você tem uma comunicação urgente para falar com ele, talvez o e-mail não seja o mais adequado. A gente também recomenda que nessas dicas pessoais, super pessoais, você use o telefone. Ou quem sabe, uma nota escrita, à mão mesmo, sem computador, com a sua assinatura. Porque hoje em dia que está todo mundo super conectado, você mandar uma mensagem dessa natureza, mandar uma nota escrita à mão, o cara vai, puxa, vai pensar, que legal da parte dele, se importou comigo. Então vocês percebam, o que a gente quer trazer são dicas para que você tenha a ideia, a noção de o que fazer para mostrar ao seu cliente que você está preocupado de fato com ele. E ele tem que sentir isso. Certo? E a quarta dica para você construir os relacionamentos de ouro com o seu cliente, então o quarto passo é você estabelecer um cronograma certo para cada tipo de cliente. Então, com qual cliente? Eu vou mandar um cartão de Natal para todo mundo? Eu vou mandar um cartão de aniversário para todos?
Eu vou sim mandar um mimo, um presente de aniversário para o filho. De qual cliente? A Sá daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre vocês, como você identificar o que fazer para cada um. Mas é importante você estabelecer previamente um cronograma, certo? Existem aplicativos, softwares, inclusive gratuitos, de você ter cadastros de clientes e aplicativos que também possibilitam que você estabeleça esse cronograma adequadamente, certo? Eu tenho uma coisa que eu acho que é bem legal de fazer com o cliente. Eu percebo que nós advogados costumamos fazer em relação aos clientes muito reativos. O que eu quero dizer com isso? A gente costuma falar para o cliente, só dar algum tipo de informação para o cliente quando o cliente entra em contato conosco. Então, o que eu recomendo? Dentro desse cronograma, você estabelecer um critério de dar informações sobre o andamento de processo para o cliente. Certo? Falar, olha, manda um comunicado para ele, de acordo com a maneira que vocês elegeram aí como melhor. Fala, fulano, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mensalmente. Claro, a gente sabe que um processo vai para o tribunal, às vezes demora muito no tribunal e pouco se movimenta. A cada 3 meses você manda um comunicado. Se o processo está numa outra fase, estabelecer um cronograma mensal ou quinzenal. Certo? Acho que é bem legal a gente passar a ser muito mais proativo em relação a dar essa informação ao cliente do que ele esperar que o cliente venha perguntar, dar essas informações. Legal? Então, pessoal, recapitulando aqui. Criar um super cadastro com um diferencial. Criar um cadastro para identificar quais são as pessoas que entraram em contato com você, tiveram primeiro contato com o seu escritório, mas por algum motivo, e é isso que você tem que descobrir, por algum motivo não fecharam contato com você, estabelecer junto ao seu cliente qual a melhor forma de se comunicar com ele, como ele quer que você se comunique com ele, não a melhor forma para você, a melhor forma para ele, e por fim, criar um cronograma para você comunicar-se com esse cliente. Estabelecer quais são as datas que você entende as mais legais para entrar em contato, ou criar um cronograma de mandar para ele como que está o processo, ou um mini relatório de processos, se for um cliente que tem vários processos. E aí, é o que a Sabina gosta de brincar, que é o prazo amigo. Às vezes os nossos prazos, né, que a Taranto deixa a gente de cabeça quente, esse é um prazo amigo. É um prazo que a gente cria para criar esse relacionamento para que o cliente faça valer ouro. E a partir disso ter sido colocado em prática, eu recomendo fortemente que você faça mais 2 coisas. A primeira delas, dentro desse cronograma, você vai estabelecer uma comunicação para saber se o seu cliente está precisando de mais alguma coisa. Perceba, se ele tem mais alguma dúvida jurídica. E se você, porventura, está trabalhando alguma nova tese, você comunicar aos seus clientes, falar assim, olha, eu estou trabalhando tal tese. Você tem interesse ou conhece alguém que tenha interesse neste tipo de processo? Veja, não há absolutamente nada de antiético. Por quê? Porque você está trabalhando com um cliente que já é seu, você está trabalhando uma questão que você trabalha no seu escritório com uma pessoa que já é dos seus relacionamentos, então você não está fazendo uma prospecção fria, e você está pedindo para ele uma indicação para que ele possa trazer os clientes para você. Então, não há pecado algum em você pedir indicações para esse cliente. Aliás, o que eu recomendo também é que quando você termina um trabalho, vamos supor que você tem um cliente trabalhista
e ele recebeu a indenização, terminou o processo e você paga para ele, ele ficou super feliz, ficou super satisfeito, então por que não perguntar a ele? Escuta, você ficou satisfeito com o meu trabalho? Certamente ele vai dizer que sim. É o momento de você dizer, você tem 2 pessoas para me indicar para que eu possa oferecer a tese X, Y, Z? Não há nada de legal nisso. Porque a partir do momento que você recebe uma indicação de alguém, essa é a intensificação do marketing boca a boca. Porque, afinal de contas, eu identifiquei que quase 100% dos meus clientes, eles vêm de indicações. Por que você não acelerar essas indicações? Por que você não dizer para o seu cliente que você está querendo a ele, que ele te dê indicações? Que você está precisando de indicações para que você continue prestando aquele ótimo serviço que você prestou para ele. Você já pensou em pedir para os seus clientes essas indicações? E eu tenho certeza que você cumprindo essas etapas, os seus clientes vão estar totalmente abertos a também abrir para você a rede de contatos deles. Já pensou em fazer isso? Não, chat. Certo. Pessoal, chat, vamos responder algumas perguntas. Não, a Renata só que colocou que ela teve uma experiência na agência bancária e o gerente deu parabéns para ela nem conhecia o gerente, ela achou o máximo que ela estava contando. Tá, é exatamente o que nós estamos retratando. É você transferir para o seu escritório esse modelo de relacionamento que algumas instituições já entenderam que são importantes. Então, legal, Renata. Obrigado por compartilhar aí conosco. Vê se eles têm alguma dúvida, se eles querem mandar para cá para você já responder. Se vocês tiverem, então, alguma dúvida, pessoal, para que a Sá possa entrar com o que ela vai ter a trazer para vocês sobre como identificar, quais são os tipos de cliente e como identificá-los, só mandar que a gente vai respondendo. Alguém? Por enquanto não. Mas a galera tá comigo. Pergunta se eles estão com você, fala eu. Pessoal, quem tá comigo, fala eu aqui. Não aqui no chat. Aí no chat, dizer lá no chat. É o hábito, né, amor? É o hábito. Quem tá comigo, fala eu. Sempre a gente gosta de falar isso pra ver se o pessoal tá afinzão, tá junto. Não, a galera tá aí, a galera tá aqui. Beleza. A galera tá aqui. Legal. Agora é a minha vez. Eu tive que me ausentar ali pra gente ficar respondendo vocês no chat, porque o chat é interativo. As coisas são assim mesmo, viu? A gente faz no escritório, a gente faz aqui, a gente faz dessa mesma maneira, tá bom? Bom, o Edu, ele deu esses 4 passos. Acontece que não adianta nada vocês pegarem esse conteúdo aqui e não fazerem nada amanhã, tá bom? Então, eu não sei como é que tá o cadastro de clientes de vocês, eu não sei se vocês abastecem isso, eu não sei se vocês têm informação mínima. Ah, mas Sabrina, tudo isso que você está falando, eu preciso de um software, eu vou precisar de um sistema no meu escritório. Não. Gente, a gente fez no escritório do Edu inicialmente, depois a gente foi melhorando o processo, mas no Excel. Abre lá o seu computador, esse computador ou esse celular que você está me vendo, e diz assim, ó, Excel, vai lá, menu, Excel, abrir, e aí põe primeira coluna, nome, segunda coluna, telefone, terceira coluna, data de nascimento, filhos, quantos filhos, nome dos filhos, e aí vai fazendo colunas. Eu brinco muito também com os nossos alunos, com os nossos amigos, que a gente fica economizando no Excel ou no Word. Gente, se é um arquivo que ele é para consulta, vocês não precisam ficar com medo dele ficar extenso. Vocês podem usar toda aquela linha do infinito do Excel, todas aquelas páginas do Word, e vocês podem também usar de forma gratuita alguns apps aí. Eu vou dar um exemplo simples, não é propaganda, não estamos ganhando dinheiro com isso, tá? Eu gosto muito do Trello. Eu e o Edu, a gente compartilha com o e-mail, a gente olha um para o outro e a gente consegue colocar lá o nome do cliente, um checklist das coisas que a gente precisa perguntar, o número do processo, qual é o andamento desse processo.
E aí, qualquer um de nós, ou da galera que ajuda a gente, que pode compartilhar esse Trello e acaba entrando para checar, para conversar com algum cliente, antes de passar a ligação, ou mesmo antes de sair desesperado atrás da gente no escritório, eles simplesmente consultam lá, porque ele tá lá online, rapidinho ele checa, tem um aplicativo que você pode baixar e monitorar do seu celular, ele vê o nome do cliente, ele vê o status, que mais ou menos dá uma ideia do que aquele cliente está querendo falar com a gente. Então, são exemplos básicos. O que não pode ficar sem fazer nada. Sem fazer nada é coisa do passado. Não adianta nem para advocacia e nem mais para negócio nenhum, tá bom? Então, aqui, ele falou um pouco, depois que você faz esse funil, e se vocês tiverem perguntas, gente, por favor, mandem no chat, agora o Edu tá lá, ele vai respondendo ou vai me passando, tá bom? Tô recebendo uns oks aqui. Tô vendo pelo celular, tá bem aqui o meu celular, eu tô vendo ele ali, ó. Galera do Instagram, eu não esqueci de vocês não, viu? Então, a gente tem 3 tipos de cliente ou mais. Esse é um modelo que nós fizemos. Você pode pegar a metodologia e fazer do seu jeito e aplicar no seu escritório que for melhor para você. Nós dividimos os nossos clientes em Gold, Silver e Bronze. Então, ou seja, ouro, prata e bronze, ou ABC, ABCDEF, a gente pode ter uma série de nomenclaturas. A princípio, a gente pegou as 3 principais e fez essa menção de ouro, prata e bronze, não é pejorativo. É para eu ter uma sinalização daquele cliente no meu escritório para todas as pessoas. E claro, a gente juntou equipe, falou como é que estava funcionando agora, tá bom? Então, quem é o cliente ouro? O cliente ouro é o cliente que a gente quer sempre no nosso escritório. É aquele cliente que paga justamente os nossos honorários, sem ficar reclamando, e paga em dia, e paga bem, né? Paga realmente aquilo que faz sentido, que vocês combinaram em contrato, ou ainda vai pagando uma consultoria tempo a tempo. Só que ele não demanda muito tempo do seu escritório, nem seu, nem da sua equipe. Ele não manda milhares de e-mails por dia, ele não fica te perturbando no WhatsApp, por questões de que ele entende o fluxo dele dentro do escritório. A maioria dos clientes não são assim, eu sei. Vocês podem estar falando, louca, você acha que se eu não tivesse cliente ouro, eu estava aqui assistindo essa aula agora. Segundona, 10 horas da noite quase, né? E eu estaria assistindo isso? Então, só que essa é uma questão que a gente pode trabalhar com o cliente. E vai muito de encontro naquilo que o Edu estava falando. Por quê? Se dentro do meu cadastro eu me comunico com o meu cliente, que é o que está aqui, é comunicação, eu pergunto para ele como ele quer ser contatado e faço um cronograma de conversa com ele. Com o tempo, com essa maturidade do seu escritório e da sua comunicação, ele vai deixando de querer saber a todo instante. Um exercício que funcionou, bônus aqui da aula, hein? Tô fugindo um pouco só para dizer para vocês isso que eu acho importantíssimo. Um exercício que funcionou muito no nosso escritório foi que o Edu é extremamente técnico, né? Advogado, conceituado, mais de 25 anos de carreira. E eu sou engenheira, focada em processo em gestão, mas tenho uma noção do como funcionam as leis por conta do meu processo de gestão, mas eu não entendo itens técnicos. Então, quando vocês entram no PJE e tem um movimento, ou provavelmente esse movimento o advogado das partes são citados, muitos dos nossos clientes, eles têm acesso a isso, eles olham a jurisprudência, eles pesquisam no Google os seus nomes, eles ficam em cima. Tem um movimento e o meu cliente não me disse nada, o meu advogado, desculpa, não me disse nada, o que vocês acham que o cliente vai fazer? Ele viu que tinha um movimento no processo. O que vocês acham que o cliente vai fazer? Sentar e esperar você ligar? Ele não vai. Muitas vezes são processos que ele depende, aquilo está dependendo daquele retorno, para ele dar seguimento à vida dele. Ele vai ligar. E aí, quando ele liga, vocês olham no telefone, estou falando vocês generalizando, tá? Eu sei que vocês estão aqui querendo conhecimento, querendo evoluir, tenho certeza que atendem melhor os clientes de vocês. Mas tem dia que a gente também não tá legal. E aí a gente olha no telefone e diz assim, putz, aquele cliente não aconteceu nada no processo dele.
não aconteceu nada para você, que sabe que é uma movimentação de despacho interno ou algo nesse sentido, mas para ele que viu o nome dele, uma movimentação com uma data, e você não falou nada para ele, poxa, para ele aquilo é muita coisa. E aí que ele começa a duvidar se ele escolheu o escritório certo para trabalhar. Então, quando a gente começa a trabalhar com o nosso cliente, a ele entender qual é o fluxo do nosso escritório, como o nosso escritório trabalha, e que ele é o principal foco de informação ali, ele vai vendo, ele recebe informação sua uma semana, 10 dias, um resumo da semana. O não também é uma resposta. Eu fico aflita quando as pessoas não me dizem simplesmente nada. Elas não dizem que sim, nem que não, nem que talvez. Desaparecem. Eu mandei... A gente fez uma revisão na minha câmera e aí ele falou assim, não tem problema. Sexta-feira, 17 horas, eu ligo pra vocês pra dizer o que foi. Ele não me ligou. Ele não me ligou porque ele não tinha uma resposta pra me dar, porque estava dependendo de um outro processo dele. Não tem problema, mas ele não me ligou. E aí ele ficou uma semana sem me ligar, sem me falar nada. O que vocês acham que eu fiz como cliente? O que vocês fariam como cliente? Eu, claro, fui lá e liguei e falei, e aí? O que está acontecendo com o meu produto? Que você não me ligou, não falou nada? Ah, é porque a gente está querendo recuperar sem ter custo para você. Poxa, era uma informação super positiva para mim como cliente, mas ele simplesmente não falou nada. E aí, se vocês ficam sem resposta, vocês não vão ligar atrás do prestador de serviço de vocês? É a mesma coisa. Se você me dá um prazo médio de 10 dias, dentro desses 10 dias, eu preciso dar uma informação para o meu cliente. Mesmo que seja, olha, não temos nenhuma novidade sobre o seu processo. Ele continua em trânsito, ele continua em julgamento, ele continua da mesma maneira, está esperando o perito, está esperando a contabilidade, está esperando o INSS. É sua obrigação, desculpa se eu estou sendo muito rigorosa, mas é sua obrigação dizer para o cliente. Porque se o cliente soubesse de tudo isso, ele não contratava você. Então, quando eu tenho esse fluxo, eu tenho a tendência de começar a trazer o meu cliente para um cliente ouro. Isso em primeiro lugar. Eu transformo um cliente que é bronze ou prata em ouro. Eles já estão na sua cartela de clientes, eles já estão dentro do seu escritório. Não há nenhum esforço a mais para isso. Eles já confiam em você, já se relacionam com você. E eles tendem a buscar clientes como eles mesmos são. Porque a propaganda muitas vezes é feita de um cliente para o outro da maneira com qual a gente atende. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou conversar com tal pessoa e fica tranquilo, o escritório é fantástico. Toda semana eu recebo um comunicado de como está o meu processo, do andamento do meu processo. Eu sempre estou recebendo novidades, ele sempre está perguntando se está tudo bem. Isso é uma propaganda positiva, né? Um marketing de vocês positivo. Agora, tem clientes que passam assim, olha, esse advogado é muito legal, ele já me ajudou muito, esse advogado, esse escritório é fantástico, você pode ligar quantas vezes você quiser que ele atende. Então aí a gente já está falando dos clientes prata, né, o silver, ou bronze, ou prata ou bronze. Porque se você está demandando tempo para esse cliente igual ele te paga, ele não é um cliente A, porque você também trabalha muito para ele. Agora, a arapuca toda, tá? Que a maioria de nós está com um cliente bronze dentro do escritório. Quem é o cliente bronze? É o cliente que você trabalha muito e ele paga o mínimo da tabela da OAB. Só que ele te liga todos os dias, ele manda e-mail todos os dias, você vai para almoçar, você volta no seu escritório, tem 10 recados dele. Esse é um cliente bronze. Seja por qual motivo. Ou porque o seu escritório não entrou com um processo para acostumar ele, que ele vai receber informação, ou porque ele é dessa maneira. E ele demanda muito, ou porque ele tem muita demanda. Às vezes a gente acha que um cliente grande, com muita demanda, é um cliente ouro. E na hora que a gente faz a conta lá no papel, eu chamo isso dentro da gestão de timesheet. O Edu chamava isso de tempo versus entrada de dinheiro. Não tem problema como você chama isso. Dentro da gestão é um processo de timesheet. Mas, se você está trabalhando para essa pessoa 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã,
Ele te manda uma precatória para fazer no mesmo dia. Esse é um cliente que está demandando de você muito mais trabalho do que você está recebendo. Porque muitas vezes os nossos honorários, eles são mínimos perto daquela demanda emocional e do prazo. Aí, porque esse já não é mais um prazo amigo. Esse é um prazo quase que inimigo. Porque você tem que cumprir aquilo que ele quer naquele tempo. Imagina, ele te manda um protesto para você sustar ou resolver às 15h30 de uma sexta-feira. E ele paga. Edu, qual que é o mínimo dessas atividades na OAB? É que o nosso escritório tem um mínimo seguindo o mínimo da OAB, mas não é a mesma tabela. Mais ou menos. A tabela da OAB, se eu não me engano, por um caso de sustação de protesto, R$2.000. R$2.000. Aí eu pergunto para você. Você está indo pegar os seus filhos na escola. Você tem meia hora para pegar os seus filhos na escola, para arrumar a mala porque você tinha combinado uma viagem e tem que fazer a sustação do processo do cliente. E pagar as custas, e protocolar, e no meio da rua, porque hoje é digital, né? Então você tem que fazer pela internet. Para fazer pela internet você tem que pagar as custas. E aí o cliente vai te pagar só o próximo mês R$2.000. E aí, como é que tá essa balança? E aí ele tem uma função de quê? Se você tá atendendo ele dessa maneira, ele vai agir sempre dessa maneira. Ah, mas Sabrina, o cliente tem razão, às vezes ele não sabe. Ele ter acontecido uma vez ou outra, vamos ver qual é o volume dele de trabalho, se ele não tá aqui no prata, no silver. Agora, toda semana é sem querer, toda semana ele esqueceu de te mandar, toda semana ele não sabia, então tá tudo bem para ele, porque você tá resolvendo e claro, é nossa obrigação, a obrigação do nosso escritório resolver. Mas ele não é um cliente A. Aí eu pergunto para você quer ter 5 clientes A que te pagam a tabela da OAB ou mais e entendem que você tem um prazo e que você responde nesse prazo? Ou você prefere um cliente como esse, do protesto, toda sexta-feira? Fala pro Edu no chat, qual é o tipo de cliente que você quer no seu escritório? Gente, quando vocês montaram um escritório ou entraram na faculdade e resolveram fazer direito, e de fazer direito, né? Vocês têm a livre escolha de atender os clientes que mais se enquadram dentro da política cultural do teu escritório. Porque este cara aqui, esse bronze de muita demanda e pagando o mínimo que a OAB preconiza dentro da tabela dela, ele não é o cliente que vai fazer você prosperar nos próximos 40 anos, 5 anos, 10 anos. Ele é o cliente que paga boleto. Ele paga a tua conta de telefone, ele paga a tua conta de luz, ele vai estar sempre aqui. O que a gente mais tem de oferta de cliente é esse tipo de cliente. Agora, você tem duas opções: ficar nesse ciclo sem fim ou trabalhar para ele ser um cliente ouro ou pelo menos prata, né? Pra gente ter um prazo para cumprir. Ele entende que existe um ciclo. E, claro, de vez em quando, ele vai ter uma demanda urgente que você vai ter que atender. Isso é, né, problema todo mundo tem e não fica com hora marcada. Isso também varia um pouco do tipo de advocacia que você se especializou. As empresariais são de uma maneira, a civil é de outra maneira, criminal é sempre muito urgente, né? Geralmente, quando o advogado criminalista ele é requisitado, é sempre porque o problema já aconteceu. Mas aí eu também tenho como fazer essa divisão. Porque tudo bem, o problema já aconteceu, meu cliente me demanda de madrugada, de noite, de sábado, de domingo. Mas aí ele também está educado dentro do meu escritório, dentro da minha cultura, que eu vou resolver o problema dele, mas não é o mínimo que ele vai me pagar, tá? Então, essa é uma conta que ela tem que fechar. E a gente tem que olhar para isso. Então, eu vou dar um exercício também para vocês, assim como o exercício que o Edu já deu para amanhã. Eu quero que dentro do escritório de vocês, amanhã, ou já vai pensando hoje mesmo, eu quero que vocês pensem naquele cliente que demanda muito e paga o mínimo ou paga o que vocês combinaram, mas está sempre com muita urgência, sempre com muita demanda. Eu quero que vocês vejam qual que é seu cliente que está ali, ele paga legal, mas a demanda dele é bem razoável. E a gente tem que ter pelo menos um cliente ouro já no nosso escritório.
E aí, tudo aquilo que eu faço para o meu cliente ouro, eu vou trazer para o meu cliente bronze ou prata, para acostumar ele, para que ele venha a ser um cliente ouro. Eu preciso ensinar o meu cliente a ser um cliente ouro. E isso eu faço com o relacionamento de ouro. Quando você está falando dessa premissa de você saber quem é o seu cliente, se ele é um cliente ouro, se ele é um cliente prata, se ele é um cliente bronze, e eu tenho os dados dele, eu tenho o aniversário dele, fica muito mais fácil eu saber como que eu vou bonificar o meu cliente por ele ser meu cliente. Porque legal, a gente estreitou o relacionamento, ele tá comigo, às vezes ele tá comigo 6 meses, às vezes ele tá comigo 1 ano, tem clientes que estão conosco há 20 anos. Você acha que você, na hora de dar um parabéns ou comprar um presente, não só de datas comemorativas como final de ano, ou alguma coisa assim nesse sentido, mas de repente um aniversário dele de relacionamento com o seu escritório, ele tá fazendo 20 anos de relacionamento com você no seu escritório, há 20 anos o seu escritório atende às causas dele. Você vai bonificar e vai mandar o mesmo presente para o cliente que acabou de entrar no seu escritório, que tem 6 meses, e ele entrou rapidamente para uma consulta e pronto, e nunca mais te ligou? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que vocês têm um exemplo prático dentro de casa. Ao passar dos anos, vocês foram aumentando a exigência dos presentes na comemoração de casamento, de aniversário, ou vocês foram diminuindo a exigência? Porque no começo a gente fala, qualquer presente tá bom, uma flor, um ursinho de pelúcia, um perfume. E depois a gente começa a fazer planos maiores, né? Ah, poxa, nós estamos fazendo 5 anos juntos, vamos a Cancún. Ah, poxa, nós estamos fazendo 10 anos juntos, vamos para os Estados Unidos. Eu quero pular de paraquedas. São presentes, né? São atitudes que a gente toma no nosso dia que elas também vão se modernizando e vão sendo mais exigidas. Agora, se na nossa casa é assim, você é assim com seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, os seus filhos no início davam um parabéns, um apertinho aqui e uma massinha de R$ 5, eles estavam felicíssimos. Hoje, não compra o S10 da vida Plus aí, que tira foto, mergulha junto com você, só falta fazer comida e fazer lição de casa por eles, que você vai ver só. Eles vão ficar decepcionadíssimos no final do ano, no aniversário, se era isso que eles queriam. Então, quando o Edu trouxe aqui de você ter um cadastro de cliente fidedigno com ele, é saber as preferências. Imagina ele adorar golfe e você dar 2 ingressos para o jogo de futebol. Gente, não vai fazer o menor sentido isso na vida dele. Ele odeia futebol. Então, você precisa saber do que ele gosta. Outro exemplo. O pessoal gosta muito de premiar no final do ano, principalmente, com alguns brindes um pouco mais genéricos, né? Caneta, que tem o logo do escritório, mas não do cliente, o nosso, né? Porque a gente quer que ele fique lembrando da gente. Isso não é uma maneira de lembrar da gente. Aliás, até, mas eu não sei se é tão positiva. Porque alguns brindes, como bloquinho de anotação, agenda e caneta, a gente tem que dar em dias comuns, não em dias especiais. Não em dias que a gente está comemorando o relacionamento com aquele cliente ou um aniversário. Outra coisa que vem muito para o escritório e que a gente já presenteou bastante também, antes de entender um pouco isso, é vinho. Ah, não, vinho é chique, vinho é isso. Aí a pessoa não bebe. Ou não gosta de vinho. Ou tem um problema de alcoolismo dentro de casa, não pode levar essa garrafa para casa. Ou no escritório. Então, se a gente tem o detalhe desse cliente, a gente vai premiar e estreitar o nosso relacionamento de acordo. Só que eu estou dizendo dessas premiações, e é por isso que a gente divide o cliente em 3 etapas ou mais. Porque o mesmo tipo de energia e de presente que eu vou comprar para o meu cliente ouro, me desculpem os nossos bronzes, não vai ser igual, né? Então, até porque quando eu olho numa visão geral e global de faturamento ao longo dos anos, eu tenho uma noção do quanto esse cliente foi importante na saúde financeira do meu escritório. E é isso que eu também levo em consideração. Agora, eu tenho um cliente que vem para uma consulta a cada 2 anos, ou
pessoal que trabalha muito com a contabilidade, para questões de consultas para questões de imposto de renda, por exemplo, é uma vez por ano. Como que eu vou premiar um cliente de uma vez por ano igual para mim o meu cliente está há 20 anos comigo? Não dá, tá? Não dá para ser assim. A gente tem que começar a implantar sistemas métricos para o nosso escritório. Isso é gestão. A gente tem mais ou menos isso já em mente. Quando eu falei isso para o Edu achou que era complexo, ia demandar muito dele, mas ele já fazia isso. E eu tenho certeza que você já faz. Aquele cliente que é um cliente de mais expressividade dentro do seu escritório e quase não te telefona, quando ele fica um período de tempo sem mandar um e-mail ou sem falar com você, eu tenho quase certeza que instintivamente você já pega o WhatsApp e já conversa com ele. Oi, tudo bem? Como você tá? Ou quando vê lá no Facebook, né? O próprio que você lá vê lá no Facebook, né? O próprio aniversário dele, você manda um parabéns ali, mas depois tenta procurá-lo individualmente. Eu tenho quase certeza que vocês fazem isso. Só que vocês não fazem isso com frequência e para todos os clientes. Quando eu faço isso com frequência e para todos os clientes, eu estou gerando um indicador para o meu escritório. E isso é gestão. Por quê? A gestão é administrar este processo. E aí eu sei que em X datas eu tenho este compromisso com o meu cliente e ele vai ser premiado ou bonificado ou presenteado em determinadas formas que fazem sentido para o escritório de vocês. Então, geralmente, os nossos clientes ouros, a gente leva para almoçar ou jantar. E a gente pede para convidar também o cônjuge. Porque, pensa assim, ele está fazendo aniversário, e geralmente no aniversário de relacionamento com o escritório, tá? Porque no aniversário do próprio cliente, ele quer estar com a família dele. Ele não quer olhar para a cara do advogado, geralmente, por mais que ele goste de você. Ele pode convidar você para a festa do aniversário dele, mas ele quer estar com a família. Então, bom senso também um pouco, tá? Só que isso depende muito do cliente. Às vezes tem cliente que está fazendo aniversário, a família está longe. Imagina como ele vai se sentir prestigiado se o advogado ou a advogada dele levar ele para almoçar no dia do aniversário, sabendo que a família está longe, fazendo esse papel de acolhimento. Essa é a diferença. Mas eu estou dizendo isso, geralmente, a gente faz isso para os nossos clientes Gold, tá bom? Os nossos clientes Prata, o Silver, a gente bonifica com aquilo de mais gosto, pares de ingresso, alguns teatros. São coisas que dá para utilizar no Gold também. Mas geralmente ele tem uma menor expressividade sentimental, emocional. Não são em datas tão emocionais assim, são em datas um pouco mais comerciais, como o aniversário de relacionamento com o escritório, né? Geralmente no aniversário a gente manda um cartão escrito, né? Sem ser digital, um cartão personalizado, e assim vai. Agora, o cliente bronze deve estar pensando assim, coitado do cliente bronze, vai receber um copo d'água, muito obrigado, né? Não, senhores. Sabe por quê? Porque ele está sustentando muitas vezes porque eles são em quantidade, não em qualidade, geralmente, né? A gente tem muito cliente que demanda muito da gente, mas faz diferença quando eles saem, né? Então a gente também tem que manter e ir guiando para que ele se torne cliente prata ou ouro. Então, geralmente o cliente que ele é bronze, a gente costuma ligar ou ir tomar um café, ou se dispor a ir até o escritório dele, ou convidá-lo para ir até o escritório. Aí a gente manda caixinha de bombom, aí a gente manda uma agenda bacana, sempre com um recadinho legal, livros. Livros é sempre muito bacana de presentear aos clientes bronze. Mas atenção, eu só posso administrar todas essas questões se eu tenho um cadastro efetivo dele. Efetivo e afetivo dentro do escritório, com essas datas, com essas coisas, né? Agora a gente tinha falado também do cadastro do aniversário da esposa, dos filhos, aniversário de casamento, se for o caso, se a gente for construindo essa relação e for obtendo essas datas. Para essas condições individuais, aí a gente só faz para o cliente ouro. Por que isso tudo? Porque demanda energia, tempo, dinheiro, né?
e a gente recompensa aquela pessoa que está nessa caminhada conosco, que entende a nossa caminhada e que tenha essa conexão com o escritório ou mesmo com com nós pessoalmente, né? Ou convida. E isso de outra parte também. Às vezes a gente faz aniversário ou o escritório está fazendo aniversário, a gente vai dar uma festinha, a gente manda convite para todos, sem seletizar se ele é prata, se ele é ouro. O que a gente quer é que as pessoas estejam conosco, né? Vocês podem perceber que algumas lojas, elas já fazem isso um pouco. Elas te mandam um desconto no cartão do seu aniversário. Agora, à medida que você vai gastando mais na loja, você já percebe uma ligação dessa gerente, você percebe que você começa a entrar numa lista VIP. Antes da coleção de roupas, por exemplo, mudar, você já sabe o que vai ter e qual é a faixa de preço. A gerente já pergunta se quer uma reserva. A gente está acostumado a ser selecionado como esse tipo de cliente, mas a gente não está acostumado a também colocar esse tipo de divisão no nosso escritório. Então, só recapitulando, tá bom? 3 tipos de cliente tá fantástico, tá bom, gente? O cliente Gold é aquele que me paga muito bem ou paga mensalmente, mas a demanda é menor, bem menor. O cliente Silver, o nosso cliente Prata, ele é um cliente que paga o equivalente ao que ele demanda, é um equilíbrio e tá tudo bem. E eu tenho o bronze, que é esse que eu tenho que tomar cuidado, porque geralmente eu tenho esse em quantidade. É aquele cliente que paga o mínimo, às vezes dá um trabalhinho para pagar, demora um pouco, posterga um pouco, mas ele me demanda uma quantidade absurda de trabalho. Seja porque ele não aceita falar com outras pessoas, ele quer sempre que eu esteja à disposição o tempo todo dele, seja porque ele tem uma demanda muito grande. E aí, às vezes, para a gente trabalhar com eles, a gente fala assim, sob demanda, você me paga só o mínimo da tabela. Só que a gente acaba se arrependendo no final das contas, porque a demanda é tão alta que este valor que você combinou, mesmo sendo 10 vezes mais, de repente, do que esse cara aqui, você está trabalhando 1000 vezes mais. É isso que você tem que ter atenção, tá bom? Agora, a gente vai descartar esses clientes? Foi isso que eu disse? Não, né? O que a gente vai fazer é ter atenção, entender quem eles são, e aí, através de uma mudança de cultura do meu escritório, eu vou trazendo eles para prata ou ouro. Que esse é o melhor dos mundos para o nosso escritório. Que o nosso cliente também entenda o nosso processo, faça parte desse processo, construa melhorias junto conosco. Então, a gente vai trazendo eles para cima. Em determinado instante, a gente vai ter um equilíbrio muito maior entre esses 3 tipos de cliente. A gente vai conseguir ter um cliente só ouro? Vai conseguir ter cliente só ouro. Vai conseguir ter cliente só prata, se esse for o seu ideal? Vai conseguir ter cliente só prata. Agora, eu teria cuidado se você quer o cliente bronze, tá bom? Então, gente, da minha parte em relação aos 3 tipos de cliente, é isso. E agora, cumprindo com o nosso cronograma, o Edu vai voltar aqui fazer... aliás, teve alguma pergunta aí, Edu, no chat? A Renata, ela só quis reforçar perguntando qual eram os aplicativos que a gente estava usando. Eu falei para ela do Trello e do Agenda para cadastro, do Trello para as tarefas aí que você comentou, tá? Ou Excel, tá, Rê? Trello, Agenda, tem um CRM gratuito, tem um que chama Quid, QUID, que ele é para planejamento financeiro, entrada versus demanda de tempo, é bacana também. Ou Excel resolve a vida da gente muito nesse sentido. Porque tem muita gente que faz esse tipo de investimento, acha que tem que investir dinheiro nisso e nem sempre é um passo. A Ana Paula... Oi, Ana, não tinha te visto. Paula chegou atrasada, falou que perdeu o começo. Eu agradeci demais, mesmo assim, legal a presença dela. E ela falou que ela não atende mais os clientes em cima da hora. A não ser que paguem no cash. Viu? Ana Paula, maravilhosa, já faz essa divisão de clientes. Não sei se todos ouviram o que o Edu disse, a Ana deu um exemplo, ela falou que ela não atende mais cliente em cima da hora, a não ser que eles paguem ali
na hora. Então, essa é uma maneira também de educar o seu cliente. E aí, beleza. Demanda versus entrada de dinheiro na hora, ele já passou a ser um cliente de bronze para prata, né, Ana? Dando oi, Ana Paula aqui. Oi, né? Ana, sua linda. E ela também fez um comentário que olha, que se hoje em dia, se o cliente não respeita, tem que pagar pelo menos uma entrada, ela nem sempre faz o serviço. E é legal, porque o que eu comentei aqui com ela no chat foi que é um desafio para muitos advogados que eles não peguem esse tipo de serviço. Legal. O advogado, às vezes, nem fica com medo de não pegar o serviço, porque, puxa, percebe que a quantidade de clientes é escassa e pega qualquer um. E, às vezes, entramos numa armadilha. Exatamente. Uma armadilha de querer os clientes. Não é que nós estamos dizendo para você deixar de aceitar os contratos, mas existem muitos clientes que, na verdade, eles não dão lucro, eles dão prejuízo. Legal. Eu sei que tem mais algumas perguntas ali no chat que eu não tinha respondido, né, Edu? E aí a gente vai deixar isso para depois desse nosso encerramento, tá? E ali não adianta ter problema de filho, de marido, de casa, que vocês vão ter que esperar a audiência ser realizada. Então é um momento que vocês têm que aproveitar mais. A gente fez essa gestão de tempo com o Edu, tem uma métrica que a gente gosta muito, outro bônus hoje, outra ferramenta. Pega uma folha em branco, coloca tudo que você faz no seu dia e determina 25 objetivos no dia. E aí você determina 25 minutos para realizar. Ali eu tenho certeza que você vai voltar naquela lista, 3, 4 horas de espera, você vai voltar naquela lista até ela acabar. Então, às vezes a gente fica meio chateado com a demora, realmente eu concordo com vocês que não é bacana. Mas neste momento, isso é uma coisa imutável. Esse atraso, ele acontece e ele, por enquanto, vai continuar acontecendo. Então, aproveitem, desfrutem desse momento para trazer resultados para o escritório de vocês. Não sei se eu respondi, se eu não respondi, se eu respondi, diz aí para mim, tá bom? Peraí, chega lá, se eu respondi. Tem alguém aqui? Aqui em cima, ó. Não. Acho que não. Bom, gente, eu ainda vou ficar mais um tempinho no chat, tá bom? Podem ir mandando as dúvidas, eu e Edu, a gente vai estar no chat. A gente tá muito feliz com a aula de hoje, tá muito feliz de ter vocês aqui. A gente vai continuar compartilhando muito conhecimento. Segue a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook. Digita lá Enchendo a Banca, somos nós, tá bom? E espero você no Enchendo a Banca /curso digital. Foi um prazer essa aula de hoje. Eu aguardo você e nós estamos à disposição. Um beijo. Pessoal, imensa gratidão pela presença de todos. A gente fica muito feliz porque esse é o nosso propósito de vida, de contribuir aí com a carreira e com o sucesso dos colegas advogados. Então também me despeço, agradeço demais. A gente pode dizer que pode ser que a gente está muito feliz. Estabeleçam golden relationships com os seus clientes e um forte abraço para vocês. Vamos ficar mais um tempo no chat respondendo aí perguntas, tá bom, gente? Tchau, gente. Valeu. Muito obrigada. Show de bola.